Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis. Vamos lá nos itens de 9 a 12. Ação da prece e transmissão do pensamento. Item 9. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, fala-o recorrendo a intermediários e intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. A prece não tem que obedecer formas específicas a fim de não ser recitada maquinalmente, mas melhor é que seja criada segundo a circunstância, de modo a refletir claramente o pensamento de quem ora no momento da oração. Como podem ser as preces? Para pedir, agradecer ou glorificar ou louvar, explicar cada uma. Para pedir é a que fazemos para rogar um auxílio em favor de alguém ou de nós mesmos. Exemplo, podemos pedir a melhora da nossa saúde ou a de outrem. Para agradecer é a que fazemos para agradecer uma ajuda recebida, um objetivo atingido, por ter nos livrado de um perigo, por ter recebido uma graça, etc. Para glorificar ou louvar é aquela que através da qual demonstramos o nosso reconhecimento a Deus pela sua grandeza e a de sua obra. Demonstramos a nossa humildade perante o Criador. Devemos nos esforçar para que nossas preces sejam mais para agradecer e louvar do que para pedir. É bem melhor termos pouco a pedir e muito a agradecer, pois é demonstração de resignação diante das provações da vida. Quem atende nossas preces? Os espíritos encarregados de executar a vontade de Deus e as leis divinas. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. No item 10, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e a da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único, apto
a torná-la eficaz. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde nos encontremos. Do item 11. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, de que forma os Espíritos nos ajudam a vencer as dificuldades? Através da prece sincera, nos ligamos aos Espíritos superiores que, sondando a nossa vontade e boa intenção, nos vêm em socorro, dando-nos a força moral necessária para superar os problemas ou retomar o caminho reto, se dele, porventura, nos desviamos. Através da prece podemos nos prevenir para não cair no caminho do mal. A prece, no caso, tem a função de nos propiciar forças para resistir ao mal. No item 12. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar e outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, conforme a gente já viu lá no capítulo 5, no item 4, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações das leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente felizes. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito ou ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. É isso o que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se pode, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação com o nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Recomendam-na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Conclusão. As nossas preces são atendidas por Deus através dos espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Os espíritos ouvem-nos as preces, qualquer que seja o lugar onde se encontrem, e as reportam a Deus. Encerramos aqui uma parte do capítulo 27. Pedi e obtereis. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.